Você sabe usar a comunicação visual nos seus eventos? Vou te mostrar quais são os tipos de materiais que eu mais utilizo e quais as características que eu levo em conta para poder fazer a melhor escolha. Você já viu quantas possibilidades tem no mundo da comunicação visual? São tantos modelos de peças e tipos de materiais que assusta um pouco na hora de escolher para aplicar nos eventos. Como o próprio nome já diz, comunicação visual é todo um meio ou peça de comunicação que se utiliza de elementos visuais, como a fotografia, os desenhos e gráficos, para transmitir uma mensagem exclusivamente feita por meio da visão. Esse tipo de material pode ser um grande trunfo para você se diferenciar no mercado. Então, eu resolvi falar um pouco dos materiais de comunicação que eu mais utilizo. Acredito que vai ajudar você a perder o medo e fazer você se jogar no mundo da personalização. Não esquece de deixar o like e ativar o sino das notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar a você. Antes de começar, eu quero te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação visual em eventos, eu tive que aprender muito como usar essas peças que são muito usadas na publicidade para provocar uma experiência nos convidados. No início, comecei utilizando em eventos empresariais, que já costumam utilizar esse tipo de ferramenta para fixar marcas ou apresentar slogans. Se você observar, eventos empresariais sempre têm um fundo que pode bater foto, ou um palco de apresentação sempre tem impressa no fundo a logomarca do evento. Então, essas práticas já são comuns nesse tipo de evento. O desafio é incorporar esse tipo de material nos eventos sociais. A comunicação visual impacta diretamente na experiência que vai ser vivida pelas pessoas que vão estar presentes no seu evento. Elas terão uma relação com a peça que será única, e você sempre deve pensar em produzir peças que proporcionem nas pessoas memórias afetivas marcantes, conseguindo marcar o coração do seu cliente e dos convidados dele. Dito isso, saber escolher o melhor material que atenda às suas necessidades no prazo disponível irá possibilitar personalizar o seu evento e fazer ele subir de patamar no mercado. Isso com certeza agregará valor à sua marca, podendo ser o principal diferencial da sua empresa. Vamos para a parte prática. Esse tipo de material é fascinante porque você tem o poder de transformar um espaço inteiro somente com uma impressão. Eu digo isso porque eu sei que não é fácil trabalhar com comunicação visual. Além de ele ter muitos termos técnicos, necessita de uma criatividade e muita, mas muita atenção. Mas não é um bicho de 7 cabeças, você só precisa entender como você pode usar cada material. Eu vou detalhar nesse vídeo os materiais que eu mais utilizo para que sempre que você tenha dúvida, você venha aqui e veja tudo o que precisa saber. Claro que não existem somente esses. Existe uma infinidade e você pode usar esses parâmetros de comparação que eu vou falar para acrescentar na sua lista e ter sempre à mão quando precisar. Vamos ao primeiro e ao mais usado por todos que produzem cenários, que é a lona. A lona impressa é um material gráfico comumente usado nas fachadas de empresas e placas informativas pela sua cidade. Elas são produzidas em diversas gramaturas que variam de 280 a 440 gramas e com um tamanho infinito. Não, infinito não, mas bem grande. Já imprimiu uma lona de 20 metros por 6 de altura e isso é enorme. O diferencial desse material é a sua resistência. Isso proporciona alta durabilidade e não danificam tão facilmente na hora do manuseio. Sabe por que ela é muito utilizada? A lona de impressão consegue reproduzir cenários bem reais. Você só precisa escolher a imagem que você quer e programar o tamanho que a máquina imprime. Esse material consegue fazer com que o seu evento se transforme em um castelo ou uma floresta apenas colocando ele no fundo. É uma ferramenta de alta performance para eventos e hoje é ainda mais utilizada nos cenários instagramáveis, que são esses cenários que causam impacto nas redes sociais. O que você deve ficar atento? Como falei, existem lonas de diversas gramaturas. Eu uso sempre a 340. Por não ser fina demais e danificar com facilidade, e nem ser muito grossa porque é um material de descarte.
Mas minha atenção sempre é voltada para se é brilho ou fosca, porque isso faz muita diferença na hora da iluminação. Lonas com brilho refletem a luz dos refletores e das câmeras, e isso prejudica a imagem que está sendo impressa, porque ela perde a coloração e fica apenas a incidência de luz em destaque. E por esse motivo eu sempre escolho a fosca. Como eu sempre faço lonas muito grandes, outro ponto importante é o acabamento. Lonas muito grandes não conseguem ser impressas de uma vez e precisam ser impressas por partes. No final, se junta várias lonas para poder alcançar o tamanho que é preciso. Essa junção faz uma emenda e ela precisa ser perfeita. Ela não pode esgilhar e tem que casar as imagens perfeitamente. Um bom fornecedor tira isso de letra, mas eu sempre fico atenta, porque caso contrário, na hora da instalação vai destacar todas as imperfeições. Em um outro vídeo eu vou falar sobre as estruturas e como fazer umas instalações desses materiais, para você saber um pouquinho mais. Outro material que eu uso muito é o top 2, o adesivo de vinil. O adesivo de vinil possui maior resistência e flexibilidade, pois é feito de um tipo de plástico. Esse material é poderoso para modificar os objetos. Quando bem pensado, uma mesa que era de vidro pode ser estampada, um carro que era branco pode se tornar preto. Você pode brincar com suas peças sem precisar comprar novas só para atender o objetivo do cliente. Além de ser muito versátil, ele pode ser instalado em qualquer lugar, sem uma estrutura específica para ele. Existem lojas específicas que vendem esse material, e elas possuem uma infinidade de cores de diversas tonalidades e texturas que imitam aço, madeira, tábua corrida. É um mundo. Normalmente, eles possuem a largura de 1,20 variando de 1,20 a 1,50. Quais são os meus pontos de atenção? A instalação dele é o que você precisa estar mais atento. Apesar de poderem ser instalados em qualquer lugar, os adesivos não gostam de superfícies irregulares e precisa-se ter cuidado para não formar bolhas de ar que são muito comuns na instalação deste material. Instalar esse tipo de material para um móvel que está danificado só será possível se ele estiver bem lisinho. Caso contrário, em vez de esconder um problema, ele vai destacar ainda mais. Assim como a lona, o adesivo também pode ser impresso. Esses dois materiais são impressos em uma máquina que se chama plotter. O que eu sei e que é importante que você saiba é que essa máquina é uma impressora gigante que consegue imprimir materiais com tamanhos infinitos, mas com larguras específicas. Essa largura pode variar da máquina ou do material utilizado. Existem máquinas de vários tamanhos, mas quanto maior a largura dessa máquina e do material, menos emenda terá. A impressão é o ponto-chave desses materiais. A qualidade da impressão será sempre o seu cartão de visita. Ao receber uma lona ou um adesivo impresso da gráfica, abra o material e analise se está correto. É como se você tivesse pedido pela internet uma taça de cristal e tivesse recebido ela em casa. Você jamais aceitaria uma taça quebrada, assim como você jamais deve aceitar uma lona com uma impressão falha. Recebeu a lona? Analise a impressão. Você deve ter olhos de águia para ver se as cores estão corretas, se os tons batem com o que estão no projeto, se o tamanho está como foi pedido e se ela não está com mancha, porque mancham por N motivos. Você deve fazer isso assim que receber o material. Fique atento. Outro material que eu amo usar é o XPS. O XPS é um poliestireno estrudado, com propriedades de alta resistência à compressão e à flexão, e é resistente à água, com alta resistência térmica a longo prazo. Ele é um material muito leve e rígido. Ele vem numa chapa e é cortado por uma máquina chamada router. Com esse material eu consigo fazer logomarcas sem precisar de um fundo específico. Eu utilizo muito elas sobre paredes para destacar a logomarca do evento. Por que eu gosto tanto dele? Esse material permite que você consiga relevo nas peças por ter uma espessura. Ele é diferente do adesivo e da lona. Assim, eu consigo dar destaque para a informação que eu considero importante dentro de uma peça de comunicação. O que você deve ficar atento? Na hora de pedir esse material, você deve saber o tamanho da chapa que o seu fornecedor trabalha, caso a sua imagem seja inteira. Assim, você evita que as peças tenham que ser emendadas. O local da instalação é importante também. Apesar de serem leves, não é toda a superfície que consegue fazer a instalação com fitas adesivas ou cola.
Esse material só existe na cor branca, mas ele pode ser pintado com uma tinta específica ou ser adesivado. Aconselho que você faça um teste antes de fazer a peça final para não ter surpresa na hora do evento. Depois de eu ter falado dos queridinhos que eu amo trabalhar, solte a sua imaginação e use esses materiais no seu evento. Eventos não são mais arranjos florais e toalhas de mesas. Eventos são utilizados para impactar os convidados e você precisa entender que você planeja experiências únicas. Deixe esse medo de lado, te joga. Tchau!